Vamos iniciar a entrevista coletiva com o atacante Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Anderson tarde. Azevedo, do Futebolês. Partida fora de casa, jogo contra o Internacional, um adversário que está abaixo do Fortaleza, digamos que é um confronto direto, mas que para o Fortaleza, para voltar a sonhar com a parte de cima, é de fundamental importância uma vitória fora de casa. O fato de o Inter jogar na terça-feira pela Libertadores e o Fortaleza só na quinta contra o América Mineiro, você acredita que isso pode trazer alguma espécie de benefício ou não tem nada a ver, fica só no campo da teoria, já que, em tese, jogando em casa, o Inter é favorito? Primeiramente, boa tarde. Jogo difícil, jogo complicado, jogo esse que eu já estou acostumado, né? Foi meu rival por muitos anos, como vocês sabem, tive 2 passagens lá pelo Grêmio, então é um adversário que eu conheço muito bem, um estádio que eu conheço muito bem, já venci lá dentro, né? Espero mais uma vez vencer e acredito que vencer não seria a primeira vitória, né, se eu não me engano, do Fortaleza dentro do Beira-Rio, espero que isso aconteça. Bom, ambos têm jogos decisivos no meio da semana, né? Como você comentou, o Inter tem um jogo pela Libertadores, nós temos o jogo contra o América. Não sabemos como é que o Inter vai vir diante da gente, se vai poupar, se não, mas nós sabemos que é o Internacional que está do outro lado, então, independentemente de jogador que entrar no jogo contra nós, tenho certeza que vai ser um jogo muito complicado e a gente vai estar pronto para qualquer situação que vir no jogo de sábado contra o Internacional. Então, a gente vai estar preparado para qualquer situação. Boa tarde, Guilherme. Ingrid Expresso Tricolor. Você joga numa função que é extremamente importante no tipo de jogo do Vojvoda, né? A ponta esquerda. E com a chegada do Emmanuel Machuca, agora aumentou o nível de competitividade. Como está sendo para vocês e também essas últimas atuações suas, a sua crescente de rendimento, como você tem se sentido nessa função? Bom, já é a função que eu jogo a minha carreira inteira, né? Pelo lado esquerdo do campo. Ressalto novamente que eu também jogo pelo lado direito. Aqui eu tenho atuado mais pelo lado esquerdo e também por dentro. Já joguei aqui de 9, como vocês sabem. Já joguei também ali de segundo atacante. E a chegada do Machuca é bom para todos nós, né? Não só para o Fortaleza, mas para nós também. A concorrência aumenta, então o nível de competitividade também aumenta no dia a dia. E isso só o Fortaleza que tem a ganhar, né? Então, independentemente de quem o professor escolhe, o Machuca tem jogado, tem feito bons jogos desde quando chegou, tem nos ajudado. Eu também tenho tido as oportunidades no decorrer dos jogos e acredito que eu tenho evoluído e tenho ajudado o time também. Então, acho que o nosso papel, não só o Machuca, o Guilherme, qualquer jogador, é seguir evoluindo para ajudar o Fortaleza. Independente de sair jogando ou não, já falei isso aqui também em outras entrevistas, eu quero ajudar da melhor forma, sendo iniciando ou não, fazer o bem ao Fortaleza, que é o mais importante. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Boa tarde. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel Tricolor. Guilherme, quando é que o torcedor pode esperar e ver novamente os gols do Guilherme com a camisa do Fortaleza? Confesso que eu também estou com saudades. Aonde eu joguei, graças a Deus, fiz muitos gols. Aqui também eu não tenho números, acredito eu, não são ruins, para mim são bons, até porque a maioria dos jogos eu venho do segundo tempo, né? Não, na maioria deles, né? Eu sempre entro no segundo tempo. Cara, e quem sabe agora no próximo jogo, para mim seria muito especial. Como eu disse, é contra um rival meu já de longa data, né? Então, quem sabe, estou trabalhando muito, vocês estão vendo, insistindo, é uma coisa que eu faço muito nos treinos, nos jogos, eu insisto, eu não paro, eu não desisto, eu tento, e se eu erro, tento de novo, que é assim o futebol, é assim a vida. O importante é o cara continuar trabalhando e eu tenho feito isso. Então, é continuar do mesmo jeito, acredito que eu tenho feito as coisas corretamente, pensando primeiramente no clube, pensando primeiramente no elenco, num todo, para depois pensar no Guilherme. Acredito que essa é a forma correta de se pensar. Quem sabe no sábado eu volto a marcar e depois disso os gols aí voltam a sair com mais frequência. É o que eu espero e é o que eu tenho buscado. Guilherme, boa tarde. Miguel Boa tarde. Júnior, Rádio Povo, CBN. Uma pergunta tem a ver com a outra. Você nasceu em São Paulo. Isso. E você só jogou numa equipe amadora lá de São Paulo, que é Cotia. Você nunca atuou no futebol paulista, numa equipe de ponta, num time profissional. E a segunda, você com o Fortaleza, já são 10 camisas que você já vestiu quando Fortaleza. Já tem 28 anos. Não está o momento de se segurar mais num clube, não? Passar mais tempo em um clube? E você é emprestado, tem esse detalhe também.
até o final de dezembro. Já conversou com o Fortaleza, se há interesse do Guilherme, do Fortaleza, com o Grêmio. É um bom momento, né? Que vocês todos vão para Porto Alegre agora. Eu vou começar a resposta de trás para frente. Já 28 anos não, né? Ainda, né? Ainda 28 anos. O já 28 anos você me envelhece. Bom, não conversamos ainda. Meu contrato de empréstimo vai até o final desse ano, como você bem disse. Meu contrato no Grêmio também vai até o final do ano que vem. E não tivemos ainda essa conversa, ainda querendo ou não, tem um bom tempo ainda, todo o segundo turno, todas aí as finais da Sul-Americana. E o Guilherme está pensando somente aqui no Fortaleza, no dia a dia, estou desfrutando, estou dando o meu melhor, estou fazendo aquilo que eu vim fazer, que é trabalhar duro. Independente se as coisas acontecem ou não, o trabalho continua. Né? E como a nossa colega aqui também bem comentou, eu venho numa crescente, eu estou crescendo, estou feliz com isso também, tem ajudado cada vez mais o nosso grupo, o professor, toda a sua comissão. Bom, ia continuar fazendo isso. A questão que você comentou que é a minha 10ª camisa, né? Isso é normal no futebol também. Eu fui muito cedo para o Grêmio, também saí lá de empréstimo para outros clubes. Isso para mim foi muito bom, me agregou muito na minha carreira também. Né? Foram novas oportunidades, eu tive crescimento como homem, como atleta, como um todo. Então isso para mim foi muito importante. Não é porque são mais um empréstimo aqui no Fortaleza, quer dizer que o Guilherme... enfim, tem rodado bastante ou não, acredito que isso é muito importante. Para mim foi importante, né? Se não fosse, eu não estaria aqui hoje jogando no clube de Série A, jogando Libertadores, agora Sul-Americano, então isso para mim foi muito importante. Em relação ao Cotia, é um clube amador lá, onde o Grêmio me viu jogando lá, me descobriu lá e me levou para Porto Alegre. Inclusive, eu sou paulista, mas nunca joguei em São Paulo. Confesso também que eu nunca tive muita vontade. Saí muito cedo para Porto Alegre, joguei em todos os lugares, menos lá. Então, eu nunca tive essa vontade de jogar em São Paulo, né? Então, bom, é isso. Ô, Guilherme, você vem num momento crescente, como você já frisou, e eu acho que o jogo contra o Libertad, ele te dá esse alicerce a mais para que você venha crescendo, até porque antes desse jogo as críticas vinham sendo muito pesadas em relação a você. Você tem ciência disso, ninguém gosta de trabalhar com crítica, seja jogador, seja imprensa, seja qualquer pessoa, e eu quero saber como é que você recebeu essas críticas e como você administrou essa situação. Porque quando o Vojvoda chamava você, a torcida chiava no Castelão, a gente viu isso mais de uma vez. Como é que você conseguiu administrar tudo isso? E se o Fortaleza hoje está numa quarta de final de Sul-Americana, você foi fundamental nessa classificação. Eu confesso que esse chiado aí eu não percebi. Quando eu fui entrar nas partidas, como você acabou de comentar, eu confesso que talvez ali concentrado em ir até o professor e escutar as orientações que ele teria para me passar antes de eu entrar no jogo, toda aquela atmosfera, o calor do jogo, confesso que eu não percebi. As críticas também no estádio. Eu sou um cara que eu não sou muito de rede social, não gosto de olhar, nem na fase ruim, nem na fase boa, até porque a gente sabe que o futebol ele gira muito rápido, né? Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Mas, cara, assim como eu conversei em casa com minha esposa, com os meus pais, né, com amigos, o torcedor, ele, em qualquer lugar, ele vai cobrar o melhor do jogador. E se as críticas para mim foram muito grandes esses últimos dias, é porque o Guilherme tem muita coisa para dar, né, aqui no Fortaleza. Como eu disse, aonde eu joguei, eu fiz muitos gols. Tem meus números aí, vocês sabem disso. Aqui não foram muitos gols ainda, mas tem um tempo ainda para isso, para fazer bastante gol, ajudar com muita assistência. Então, cara, eu estou tranquilo, eu sei do meu potencial, eu sei das camisas que eu joguei, não foi à toa, eu não caí aqui no Fortaleza também de paraquedas. Eu vim para cá porque eu sei do meu potencial, eu sei que eu tenho muito futebol. Não é à toa que também, através do meu futebol, fui para lá do outro lado do mundo para jogar bola. Então, não foi por acaso aonde eu joguei. Né? Eu sei do meu potencial, sei do que eu posso fazer dentro de campo. Então, acredito que o torcedor também sabe. É por isso que vem as críticas. Então, eu recebi de uma forma, por mais que difícil, positiva. Aquilo me automotivei. E as coisas têm acontecido agora. Como você comentou, o jogo do Libertad lá acho que foi um parâmetro para me voltar a jogar bem, né? Fazer grandes jogos. E tem acontecido isso desde aquele jogo. Tô tranquilo, cara. Eu sei que o torcedor também cobra, mas ele também apoia. Então, fiquei muito feliz com esses últimos jogos também. O torcedor apoiando, né? Na lateral do campo ali, eu vi muitos torcedores gritando meu nome, jogando para cima.
Então é isso, é uma roda gigante. Agora eu estou nessa crescente, espero crescer ainda mais para poder ajudar o Fortaleza, né, em todas as competições. Guilherme, agora vai iniciar o segundo turno com esse jogo contra o Inter, que você falou que conhece bem o Beira-Rio, inclusive comentando também sobre o grupo, né, o elenco do Fortaleza. Você é muito querido, o Tinga deu uma entrevista coletiva recentemente aqui, falou que acreditava no seu gol, acabou que você não fez, mas profetizou o gol do Marinho contra o Libertad. Mas a minha pergunta é internamente como vocês dividem o foco entre competições. A gente sabe que vai jogar agora a primeira rodada do segundo turno, mas no início da semana já inicia a preparação para o jogo das quartas contra o América. Como que vocês estão lidando com essa questão do foco das competições e também se a gente deve esperar força máxima ali contra o Inter ou então se o Vojvoda vai acabar fazendo algumas substituições? Como a gente comenta no nosso dia a dia aqui, eu acredito que o professor Vojvoda também comentou na coletiva dele que a gente pensa jogo a jogo. A gente sabe que é difícil, né, virar essa chave. São as quartas de final de uma Sul-Americana, mas também é um campeonato brasileiro muito difícil, que a gente não... Se piscar, a gente pode estar lá embaixo, mas também se a gente ganha 2, 3 jogos, a gente também já está pensando lá em cima. Então, o plano segue o mesmo, pensar jogo a jogo. Então, claro que tem toda essa euforia da Sul-Americana, mas o nosso próximo adversário é o Internacional. E é um jogo complicadíssimo, muito difícil. A gente estava, se eu não me engano, 4 jogos sem vencer, né? E vencemos contra o Santos. Então, a ideia é continuar vencendo, é continuar somando ponto. Então, a gente está pensando, literalmente, somente no Internacional. Não sei ainda, e mesmo se eu soubesse, obviamente, eu não ia comentar, porque, né, o adversário também vai ficar sabendo, mas independente de quem entrar em campo, se comentou em força máxima, eu acho que a força máxima nossa é o elenco. Se joga, dá um exemplo, se joga Machuca, se joga Guilherme, se joga Romarinho, se joga Pikachu, se joga quem for, é a força máxima. Para vestir hoje a camisa do Fortaleza, você precisa estar no seu máximo, no seu alto nível. Então, acredito que todos os atletas que estão no elenco estão prontos para jogar qualquer tipo de competição, qualquer tipo de jogo, seja lá contra quem seja. Então, uma certeza que eu tenho é que força máxima sábado contra o Internacional a gente vai ter. Como eu disse, o elenco é muito forte, então quem tiver dentro do campo vai representar muito bem o Fortaleza. E o Fortaleza, Guilherme, nunca venceu lá o Internacional, né? Então, pretende quebrar esse tabu também o técnico Juan Pablo Vojvoda com todo o grupo. Mas, para você que é atacante, como é que é mesmo lá o gramado, como é que está no momento o gramado do estádio Arena Castelão? Porque na volta vocês vão jogar contra o Coritiba no PV, né? E como você é atacante, eu queria que você falasse aí sobre o gramado do estádio Arena Castelão. Bom, sobre o jogo, comentei aqui no começo, né? Pode ser, a gente vai em busca dessa vitória contra o Internacional, que seria a primeira lá, né, no Beira-Rio, seria mais um marco, né? A gente tem conquistado tantos marcos aqui, né, no Fortaleza. Acho que esse ano já foram várias coisas inéditas, né, conquistadas durante esse ano e pode ser mais uma. E vamos em busca de mais uma vez entrar na história, vencendo a primeira vez lá contra o Internacional. E sobre o Castelão, melhorou o gramado, sim. A gente precisa ressaltar que melhorou. Ainda não é aquilo que a gente espera, obviamente, né? A gente tem plena certeza de que o gramado do Castelão pode sim ficar muito melhor, tem condições para isso, mas já está muito melhor do que antes. E isso facilita também, ajuda o nosso jogo. A gente tem um time muito técnico, um time que gosta de ficar com a bola, um time que joga próximo, então isso nos ajuda muito. Então, a gente fica feliz com essa melhora do gramado, mas eu acredito que ainda pode melhorar bastante. Ô, Guilherme, o futebol tem histórias bonitas, interessantes e curiosidades. Você foi contratado e seu primeiro treino foi no dia 9 de fevereiro aqui. Me lembro bem, você e Caleb treinaram junto e o time não estava na capital, estava treinando fora. Você chegou dia 9 de fevereiro. O Fortaleza começou a jogar no final de janeiro. E teve a lesão do Moisés. E aí o Fortaleza se apressou em contratar um atacante. E o atacante foi Guilherme. O Moisés não está mais aqui. O seu companheiro está no futebol do exterior. Você tem 31 jogos com o Fortaleza, 4 gols e 4 assistências. Fortaleza jogou 54 jogos na temporada. Claro que você, quando chegou, o campeonato estava em andamento. E aí, chegou o momento agora do Guilherme se firmar como titular, e a curiosidade, foi um momento de preocupação por todos nós, contra o Bahia, naquele choque com o goleiro Marcos Felipe. O Marcos Felipe te ligou depois, você viu o lance, foi um lance muito violento, eu acho que não foi maldade do goleiro,
O Marcos Felipe te ligou depois? Conversaram vocês? Bom, em relação à minha chegada, foi exatamente isso. Cheguei com o Caleb, a gente fez o treino juntos aqui. O grupo não estava aqui na capital, a gente se apresentou com o grupo depois de 2 dias, se eu não me engano. Eles voltaram de viagem, teve folga, a gente treinou e depois a gente se juntou. Eu cheguei, quando eu chego, acho que o Moisés estava machucado e foi bem na semana que o Pedro também machucou. O Pedro machucou. Foi o primeiro jogo contra o Bahia, se eu não me engano, pela Copa do Nordeste. O Pedro acabou se machucando. Então, a gente acabou ficando com o Pedro e o Moisés de fora, né? O Moisés já estava. E aí, um tempo depois, o Moisés machucou. E aí veio a minha chegada, né? Então, aí você falou sobre a titularidade. Eu busco isso desde quando eu cheguei. Mas eu também, quando eu vim para cá, antes de eu chegar, eu sabia que aqui eu ia encontrar um elenco muito forte e que eu tinha que trabalhar bastante para procurar o meu espaço no time titular. Isso não aconteceu com tanta frequência, mas eu também tenho jogado desde quando eu cheguei, seja iniciando ou seja entrando depois. O próprio professor no Voivoda, ele me disse isso, que eu teria muita concorrência dentro do elenco, mas que era para mim trabalhar muito forte, né, em prol do time, também pensando nas minhas individualidades, e eu ia acabar jogando. E é o que tem acontecido. O professor tem me dado as oportunidades quando eu sendo jogando, iniciando ou entrando depois. E a outra pergunta foi do Marcos, né? Ele me ligou sim, ficou muito preocupado, foi um susto muito grande que eu tive, né? Eu me lembro também dos médicos lá no hospital, depois que eu acordei e tudo, voltei, porque eu demorei um pouco para voltar em si, né? Não causou nada, mas poderia ter me causado muitas e muitas coisas, muitas lesões, até cerebrais, mas graças a Deus não aconteceu nada. O Marcos me ligou, a gente se falou, ele pediu inúmeras vezes desculpas, perdão, mas eu vendo o lance depois eu vi que foi lance do jogo, né? Um lance muito rápido, onde eu também só estou olhando para a bola, ele também olha para a bola. Mesmo que ele olha para mim, eu vejo que ele faz movimento, mas ele vira o corpo assim de uma forma mais lateral para a gente não se chocar. Então, é algo que aconteceu, né, no jogo, eu também não vi maldade, mas graças a Deus também só foi um susto, está tudo bem. Importante que com ele também não aconteceu nada, e tomara que não aconteça de novo, porque foi complicada a situação. Guilherme, você tem crescido de rendimento, como já comentou aqui. Eu queria saber mais sobre a sua confiança, perguntar também como foi esse momento para você na Copa Sul-Americana. Você voltou a dar uma assistência muito importante, que foi o gol da vitória do Fortaleza contra o Libertad. Quase fez um gol agora, domingo, contra o Santos também, o goleiro fez uma bela defesa. Queria saber de você, em relação a essa sua crescente, como essa sua confiança se ela tem interferido diretamente na sua performance, ou se não tem muito a ver uma coisa com a outra, através das críticas que você tem recebido, uma pergunta do Anderson também, como você tem lidado com essa parte nesse momento presente agora? Engraçado que, em meio às críticas, o Guilherme não perdia a minha felicidade e o meu jeito de ser aqui. O pessoal me conhece aqui, sabe que eu sou um cara muito extrovertido, e o que o Tinga disse aqui na última coletiva dele é o que o grupo sente. Eu me sinto muito bem aqui, com todos os jogadores, eles me respeitam muito, né? Eles têm um carinho muito grande por mim desde a minha chegada, fui muito bem recebido. E mesmo em meio às críticas fora, né, porque aqui dentro eu não tenho crítica, né? Obviamente aqui não só os jogadores, mas comissão, o pessoal da imprensa, todos que fazem parte aqui do Fortaleza, eles viam que todos os dias eu precisava de um apoio maior pelo fato do momento de críticas estava sendo um pouco elevadas, e o pessoal aqui me jogava para cima. Então eu acho que isso foi fundamental para mim, ter um carinho, um apoio de dentro, né? Isso foi muito importante. E isso não me tirou minha alegria, não me tirou minha felicidade, não me tirou minha confiança também, porque eu continuei trabalhando muito e eu continuei sendo utilizado pelo professor, e todas as vezes que eu entrava em campo eu pensava em ajudar o Fortaleza e dar o meu melhor, independente do que o externo iria achar, porque, como eu disse, eu acredito no meu potencial, sei do que eu posso fazer, sei do que eu posso render para ajudar o Fortaleza. E continua a mesma coisa, o Guilherme está feliz, eu fico ainda mais feliz pelo fato de que as coisas têm acontecido agora, né? Da assistência, jogado melhor, agora muito importante numa classificação inédita para o clube também. E a continuar, pezinho no chão. Eu poderia estar aqui também falando que talvez estaria na artilharia do clube, né, fazendo muitos gols, dando várias assistências, e o Guilherme ia dizer a mesma coisa. Continuar trabalhando, porque a gente sabe que é uma roda gigante de futebol, seja ela numa fase ruim ou boa, o cara ele tem que entender que momentos passam, tanto ruins quanto bons. Então, acredito que o meu momento ruim está ficando de lado.
a minha crescente vem vindo, né? Vocês têm visto isso. E é continuar trabalhando da mesma forma. Eu não mudei nada, eu continuei só trabalhando e acreditando no meu potencial, acreditando também na força do grupo. Então o Guilherme vai continuar fazendo a mesma coisa, trabalhando e buscando aí os gols também, que é muito importante para mim. Final. Faça como seu pretinho, se inscreva na TV Leão 9Bet. Vamos junto.